Olá! Hoje a gente vai embarcar numa viagem que é simplesmente fascinante. Aqueles 9 meses que transformam um pequeno aglomerado de células num ser humano completo. O nosso foco vai ser o período fetal, uma fase de crescimento, de amadurecimento. É algo realmente incrível. Vamos juntos desvendar cada passo dessa jornada. Bom, para começar essa nossa exploração, vamos com uma pergunta que é a base de tudo. O que é que acontece exatamente que faz a gente parar de chamar de embrião e começar a chamar de feto? A resposta para isso define todo o ponto de partida da nossa história. E aqui está a chave da questão. O período embrionário, que vai até a 8ª semana, é como se fosse a fase de construção da fundação e da estrutura de uma casa, sabe? Os primórdios, os rascunhos de todos os principais sistemas do corpo são formados ali. A partir da 9ª semana, a gente entra no período fetal. E essa mudança de nome é super importante, porque ela indica que, olha, a estrutura básica já existe. O foco agora é outro. É crescimento rápido, é diferenciação, é o amadurecimento de tudo aquilo que já foi rascunhado. Então, ao longo da nossa análise, a gente vai passar por essa transição de embrião para feto. Vamos explorar o sistema de suporte incrível que faz tudo isso acontecer, acompanhar a jornada do crescimento semana a semana, entender o que pode influenciar nesse desenvolvimento e, por fim, dar uma olhada no fenômeno fascinante dos gêmeos. Pois é, nenhum desenvolvimento fetal seria possível sem uma máquina biológica super complexa e engenhosa de suporte à vida. Vamos conhecer agora as membranas fetais. É o sistema que nutre, protege e sustenta essa nova vida que está se formando. Aqui a gente tem uma visão geral desse sistema. É impressionante. A placenta, o ânio, o saco coriônico, cada um deles tem um papel vital. Juntos, eles criam um ambiente perfeitamente controlado, quase como uma bolha de vida para que o desenvolvimento corra da melhor forma possível. E no centro de tudo, a gente tem a placenta. Um órgão que é realmente único, porque ele é materno-fetal. Ou seja, metade vem da mãe e a outra metade vem do próprio bebê. Ele é a grande central de trocas de nutrientes, de gases e também da eliminação do que não serve mais. Pensa nela como se fossem os pulmões, os rins e o sistema digestório do feto. Tudo num órgão só. Agora, o que é muito interessante aqui é como essa troca acontece. A circulação da mãe e a do feto são separadas pela membrana placentária. O sangue dos dois não se mistura diretamente, mas chega perto o suficiente para permitir uma troca super eficiente. Nutrientes e oxigênio vão da mãe para o feto, enquanto o gás carbônico e outros resíduos fazem o caminho contrário. E esse transporte não é de um jeito só, não. Ele acontece por pelo menos 3 vias principais. Primeiro, a difusão simples, por onde passam as moléculas pequenas como oxigênio e água, bem livremente. Depois tem o transporte ativo, que gasta energia para literalmente empurrar nutrientes essenciais como glicose e aminoácidos para dentro. E por último, um processo chamado pinocitose, que é quando a membrana engole moléculas bem grandes, tipo os anticorpos da mãe que dão a primeira imunidade para o feto. O feto não está simplesmente flutuando lá dentro. Ele está imerso no líquido amniótico, um ambiente protetor que tem múltiplas funções. Ele funciona como um amortecedor contra qualquer choque, mantém a temperatura sempre estável, age como uma barreira contra infecções e, o que é crucial, permite que o feto se mova livremente. E esse movimento é vital para o desenvolvimento dos músculos. Além disso, o feto também respira e engole esse líquido, o que é fundamental para o amadurecimento dos pulmões e do sistema digestório. E além da placenta e do ânio, a gente tem outras duas estruturas bem importantes. O saco coriônico é a membrana mais externa e é a partir dele que a parte fetal da placenta se desenvolve. Já o alantoide, apesar de ser bem pequeno em humanos, tem um papel fundamental. É na parede dele que as primeiras células de sangue se formam e os seus vasos viram as artérias e a veia do cordão umbilical. Cada pecinha desse quebra-cabeça é simplesmente indispensável. Ok, agora que a gente já entendeu o sistema de suporte, vamos focar no protagonista, o feto. O período fetal é definido por um crescimento corporal explosivo e pelo amadurecimento de todos os órgãos. Essa linha do tempo mostra algumas mudanças que são impressionantes. Lá na 9ª semana, a cabeça é enorme, desproporcional, chegando a ser quase metade do comprimento total do feto. Lá pela 20ª semana, o corpo se cobre com uma penugem bem fininha chamada lanugo. Um marco super importante acontece por volta da 26ª semana. As pálpebras que estavam fechadinhas começam a se abrir. E, finalmente, com 38 semanas, o feto é considerado a termo, ou seja, com seus sistemas prontos para a vida aqui fora. E olha só que legal, aqui a gente vê como o ambiente se adapta a todo esse crescimento.
O saco amniótico se expande de uma forma drástica. Cresce tanto que ele acaba se fundindo com o saco coriônico, eliminando o espaço que existia entre eles. É uma bela demonstração de como o sistema de suporte e o feto crescem em perfeita harmonia. Esse crescimento todo, no entanto, não é um processo que acontece isolado numa bolha. Ele é profundamente influenciado por vários fatores, que vão desde os hábitos da mãe até a própria genética do feto. A gente pode agrupar esses fatores em 3 grandes categorias. Primeiro, os fatores maternos, como o uso de tabaco ou álcool, e também condições que diminuem o fluxo de sangue para o útero. Depois, os fatores placentários, que estão ligados à eficiência com que a placenta consegue transportar os nutrientes. E, claro, os fatores fetais, que incluem a predisposição genética e a produção correta de hormônios pelo próprio feto. A saúde e o crescimento fetal dependem da harmonia entre esses 3 elementos. Para a gente fechar, vamos dar uma olhada num caso especial e muito fascinante: as gestações múltiplas. Como é que esse sistema de suporte se adapta quando tem mais de um passageiro a bordo, hein? A configuração da placenta e das membranas em gêmeos pode variar muito. Depende se eles vieram de 1 ou 2 zigotos e, no caso dos gêmeos idênticos, do momento exato em que a divisão celular aconteceu. Eles podem dividir a mesma placenta, o mesmo saco coriônico ou até mesmo o mesmo saco amniótico. Cada configuração dessas tem suas próprias particularidades e também seus riscos. Em apenas 9 meses, a gente passa de uma única célula para um organismo super complexo sustentado por um sistema de suporte biológico de uma engenhosidade que é de cair o queixo. Cada etapa é uma sinfonia de sinais genéticos, de influências do ambiente, e por mais que a gente já saiba muita coisa, a pergunta fica no ar: que segredos sobre a nossa própria biologia, nossa resiliência, nossa origem ainda estão guardados nesses primeiros e fundamentais momentos da vida?